pelo YouTube da Conexão Semear. Amém? Então, se você está em algum grupo aí da igreja, das congregações, eu mandei o link para vocês. Então, vão disponibilizando para quem ainda não recebeu. E é interessante, porque a partir disso também nós começaremos a gravar as mensagens nos cultos de domingo aqui, para disponibilizar também no YouTube da igreja e também no aplicativo da Igreja de Cristo de Morada Nova e Congregações. Amém, igreja? Daqui a pouco vocês vão receber o link para vocês baixarem um aplicativo, para vocês começarem a entender esse aplicativo direito. Amém? Então, mandem um aplicativo, guardem o celular e vamos ouvir a palavra. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, me sinto muito alegre, muito feliz, muito honrado em poder estar aqui com todos os irmãos, amigos queridos. Como é bom ver esses rostos. Isso alegra o nosso coração, revigora a nossa alma, renova a nossa fé. Isso nos renova muito. Os irmãos sabem, quando a gente se encontra e tem comunhão, isso reacende o fogo, a chama da fé no nosso coração. Isso é muito bom. Me sinto muito bem recebido. A hospitalidade de homens de Deus, e quando a gente encontra, é sempre uma alegria muito grande. Amém? Irmãos, sem mais delongas, abra a sua Bíblia no texto de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Eu gostaria nessa noite de expor e pregar o último sermão de Jesus antes da crucificação, já deixando encaminhado para o domingo de ressurreição. Amém? Mateus capítulo 24. Se você encontrou, fique de pé para eu saber, para nós todos lermos juntos. Mateus capítulo 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores aos dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queiram se assentar? Feche seus olhos, vamos orar só mais uma vez. Pai Santo, nessa noite, Senhor, estamos aqui para te louvar e te engrandecer. O único objetivo desta conferência, desta reunião, deste culto, é exaltar o teu nome. Clamamos pela tua bênção nessa noite. Clamamos para que o Senhor, com o teu Espírito Santo de Deus, coloque a tua palavra em nosso coração, que o nosso coração encontre guarida na tua palavra. Dar-nos humildade para ouvir, humildade para compreender, assimilar e colocar em prática a tua palavra. Cuida de nós, sara feridas, sara corações, e possamos sair daqui diferentes do que entramos, com a tua palavra mexendo e transformando a nossa alma. Em nome de Jesus, faz o teu reino avançar
nos conforma a imagem do teu Filho e toma a tua glória para si. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, presta atenção aqui, que nós temos para falar nessa noite, que não tenho para dizer. Mateus capítulo 24, ele é o último discurso de Jesus. Ele é chamado de sermão apocalíptico. Ele é o sermão profético, também é o sermão da vigilância. Mateus capítulo 24 em diante, os discípulos eles fazem uma pergunta para Jesus. Então o próprio Cristo, o próprio Senhor, ele vai dar a maior resposta que ele já deu nos evangelhos para os discípulos. E a pergunta foi a qual nós lemos, é a respeito do fim. Então essa longa resposta, ele começa a proferir, a proclamar o seu discurso, esse sermão. E esse sermão, ele é apocalíptico, ele é profético, é o sermão sobre vigilância. Ele é o sermão profético, por quê? Porque ele fala a respeito do futuro. Não seria exatamente para aqueles dias, para aquela época. Era uma profecia que Jesus estava proferindo a respeito dos últimos dias. Era algo com relação ao futuro. E era um sermão apocalíptico. Por quê? Porque também fala a respeito do fim de todas as coisas, da consumação de todas as coisas. E é um sermão escatológico, porque fala do seu retorno à terra, a parousia, o retorno do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Fala da consumação dos séculos, do julgamento dos novos céus e nova terra. E é também o sermão da vigilância. Da vigilância, por quê? Porque ele nos foi dado aos santos para que nós nos preparássemos, vigiássemos. Ele foi nos dado para que nós não fôssemos pegues de surpresa nos dias que viriam. Foi por isso. E esse texto, meus irmãos, ele fala especificamente disso. Ele vai falar da volta de Jesus. E é interessante, presta atenção, escute isso. É interessante você notar, queridos, que esse tema desapareceu dos púlpitos modernos. Sumiu dos púlpitos, não se fala mais da volta de Jesus, não se escreve mais, não se estuda mais. Para falar a verdade, muitos cristãos pós-modernos, contemporâneos, nem imaginam que ele vai voltar, nem imaginam, nem espera que ele volte. É interessante que desde que Jesus citou isso, seu último sermão, desde que ele citou isso, os apóstolos escreveram acerca do seu retorno, principalmente o apóstolo Paulo. Desde então, todos os cristãos de todas as gerações esperavam pela volta de Jesus. É bíblico esperar que ele volte. É bíblico ansiar pela sua volta. Mas é interessante notar, perceber que a nossa geração só falta orar para que ele não volte. Não é isso? Hoje o que nós temos visto nos púlpitos são sermões antropocêntricos, um evangelho imediatista. Hoje o que nós temos é um evangelho triunfalista. É aquilo que as escrituras, aquilo que Deus pode fazer de melhor para o homem aqui e agora. Tem sido assim. Mas não se engane, igreja, não se engane, Jesus vai voltar. E a igreja precisa estar vigiando. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Está escrito, a Bíblia diz isso.
vigiai e orai, porque a vinda do Senhor será como ladrão na noite. A nossa geração precisa acordar para os fatos. Nós estamos no tempo do fim. Jesus vai voltar. Quando Jesus começa esse discurso, está em Mateus capítulo 24, nós o lemos, é uma quarta-feira, é a quarta-feira da semana da paixão, e ele está sentado com os discípulos no crepúsculo da tarde, na tardezinha da quarta-feira, está sentado ali no Monte das Oliveiras para ensinar. Mas aí tem o início da semana, segunda-feira da paixão. Ele tinha ido para Jerusalém, na terça-feira ele tinha ensinado. Quarta-feira, o que é que ele faz? Ele expulsa os cambistas do templo e passa o dia inteiro ensinando. É o último ensino de Jesus, é a última entrada de Jesus no templo. Ele fica o dia todo, a tardezinha, ensinando com os discípulos no Monte das Oliveiras, e ele se assenta lá a semana toda para ensinar os seus discípulos. Na quinta-feira vai fazer os preparativos da Páscoa, vai celebrar a Páscoa, a ceia com os discípulos. Na noite de quinta-feira ele é traído. Sexta-feira, como todos sabem, vai ser julgado e entregue para ser crucificado. E no domingo ele ressuscita dos mortos. Então, irmãos, é o último ensino de Jesus, é o último discurso de Jesus antes da cruz, antes da crucificação. E a pergunta que os discípulos fazem é: mestre, qual será o sinal da tua vinda, mestre? Como é que vai ser o fim dos tempos? Essa pergunta que os discípulos fazem. Mas como eu comecei abrindo do verso 32, o verso 32 é porque a partir de onde eu farei a exposição, ele começa a resposta para os discípulos, e ele vai dizer: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É assim que Jesus começa o seu discurso, o seu sermão. Presta atenção aqui, igreja. Os discípulos, eles têm uma dúvida. Os discípulos sabem que Jesus vai voltar, que ele vai voltar. Os discípulos sabem que os séculos vão se consumar. Os discípulos sabem por quê? Porque nos 3 anos e meio de ministério terreno, ele ensinou isso. Ele falou sobre isso, que haveria um retorno triunfal, que haveria a consumação dos séculos, que haveria novos céus e nova terra. Ele falou que essa nova era seria consumida, que haveria os juízos de Deus sendo despejados, as taças da ira de Deus sendo despejadas, que ele voltaria para buscar a sua igreja, que o seu povo seria glorificado. Mas que tempo é esse? Que tempo é esse? Qual será esse tempo? Aí Jesus vai falar: aprendei, pois, a parábola da figueira. Olhe para a figueira, presta atenção na figueira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. O que é que ele está ensinando aqui, irmãos? Olhe para a figueira. A figueira, uma árvore muito comum em Israel. Quando ocorre um fenômeno com ela evidencia, ela mostra a chegada de uma nova estação. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? A figueira, quando começa a brotar suas folhas, significa que ela está anunciando a entrada de uma nova estação. Está chegando o verão. Então a figueira, portanto, ela é um sinal muito importante para Israel, para o israelita. A figueira, então, quando ela começa a brotar, qualquer israelita sabia: o verão está chegando. Então, irmãos,
o brotar da figueira, ela anunciava a entrada de uma nova estação que está chegando. Jesus está dizendo o quê? Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo as portas, as vésperas. E que todas as coisas são essas? É a que nós vamos ver no capítulo 24 ainda, a partir do versículo 3. Acompanhe. Verso 3, capítulo 24, Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vedes e não vos assusteis, porque é necessário acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá pestes, terremotos, fomes em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus vai dizer o que aqui então? Assim também, quando vi todas estas coisas, sabei que está próximo. Ele está dizendo: aprendam a parábola da figueira. Quando as folhas brotam, ela anuncia a entrada de uma nova estação. Assim, quando todos vocês, todos nós, toda a igreja vê estes sinais, significa que eles estão anunciando a entrada de uma nova era. Que sinais são esses? É o brotar das folhas. Que brotar é esse? Quando ouvires guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, apostasia. Isso está anunciando a entrada de uma nova era. Meu irmão, olhe ao seu redor, olhe para a figueira, olhe para os sinais ao seu redor. Jesus disse que aconteceria sinais cataclísmicos na natureza, desastres naturais, pestilência. Você tem visto no mundo a onda de terremoto. Antigamente víamos terremoto de década em década. Houve um terremoto em tal país. Hoje não, a gente vê no interior do Ceará, nos nossos interiores, terremoto acontecendo, uma onda de tufões. Rio Grande do Sul sofreu agora há pouco, destruiu toda uma cidade, até a cidade de Gramado foi afetada. Temos uma igreja lá, a Nacional, a presidência é de lá, foi um sufoco. Desastres naturais, furacões, você está vendo. A Bíblia diz que haveria pestilências, pestes, pandemias, varrendo e matando milhões. É o tempo do fim. Ele seria marcado também por engano religioso. A cada esquina vemos uma igreja aberta. A cada esquina você vê uma seita com título de igreja cristã. Se chateou, faz beicinho, vou para a igreja da esquina. Que é isso? Tenha maturidade. Tenha maturidade. Falando com adulto, não é com criança de 11 anos. Ok? Cada esquina se vê uma seita aberta com título de igreja cristã. E a gente não sabe nem de onde vem essas igrejas. De rachas, e as coisas mais absurdas e bizarras. E o fim também seria marcado por engano religioso. Liga a televisão, olha as propostas evangélicas, olha para os televangelistas, olha para o mercado gospel, olha as simpatias, misticismo, macumbaria herética, esse movimento tem oferecido. E agora, irmãos, essa nova onda de coach tem substituído a teologia da prosperidade. Não tem sido assim? Não tem sido? Seria marcado desastres naturais.
desastre causado por guerras, rumores de guerra, guerra da Ucrânia, da Rússia, Estados Unidos, Israel, Irã, Hezbollah, tudo que você vê por aí, Índia bombardeando, Paquistão bombardeando, a guerra civil, guerras e rumores de guerra, guerra santa, guerra civil. O que você tem visto no nosso país? Dominado por facções. Isso não é a guerra que nós estamos vivendo. Desastres cataclísmicos, terremotos de alta escala têm acontecido, sinais do céu, enchentes e furacões, desastres sociais, fomes, pestes, epidemias. Todas estas coisas iriam acontecer em vários lugares. O que significa isso? Jesus está dizendo, presta atenção aqui, assim como a figueira, quando brota as folhas, ela anuncia a entrada de uma nova estação, o verão. Quando vocês virdes esses sinais, eles estarão anunciando a entrada de uma nova era, a entrada de uma nova estação, a chegada de um novo tempo. Que tempo é esse? É o tempo do fim. Será que a gente tem sido cego? Será que você acostumou ligar a TV, ver ali milagres sendo vendidos na TV? Será que você acostumou heresias a céu aberto? Você olha, isso é normal. Será que você acostumou? Você não está vendo pestes, epidemias, desde o vírus HIV, que surgiu nos anos 80, nós já tivemos outra quantidade enorme de flagelo, agora bem recente, a pandemia, matando milhões de amigos queridos, entes queridos, conhecidos, meu Deus, e outros vírus aí, mutações, mpox vindo por aí, surtos, tragédias naturais, guerras civis, guerras santas, guerras e rumores de guerras, tudo isso tem anunciado a entrada de uma nova era. Jesus não escreveu, não falou isso aqui à toa. Antes da sua crucificação não foi à toa. A profecia não está contida aqui apenas para um estudo acadêmico, não. É aqui para você dizer: vigiai, orai, temeis. É para que vocês entendam e olhem, vejam os ramos, vejam a nova estação vindo. Jesus está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem consumar os séculos. Jesus vem despejar juízo sobre essa terra. Jesus vem julgar o mundo com mão de ferro. Jesus vem buscar os seus eleitos, aleluia. Entretanto, meus irmãos, existe outro sinal que marcaria a volta de Jesus. Outro sinal, um sinal muito interessante, está no verso 37. Acompanhe. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Até aí, presta atenção, escute, eu estou ensinando, estou falando que Jesus vai voltar. Quem está entendendo diz amém? Amém. Jesus vai voltar, Ele vai voltar. E a volta de Jesus, irmãos, significa duas coisas: bênção e maldição, salvação e juízo. A volta de Jesus para alguns vai ser boa, para outros não. A volta de Jesus para os remidos, presta atenção nisso daqui. A volta de Jesus para os remidos, para os salvos, para os escolhidos, ela compreende em alívio, resgate, redenção. A volta de Jesus para alguns vai ser boa. Se tem alguns aqui, se tem irmãos aqui que foi lavado, remido no sangue de Cristo,
Se tem alguém aqui que nasceu de novo, foi regenerado, se tem alguém aqui que possui o Espírito Santo, a volta de Jesus para você é a redenção do seu corpo. A volta de Jesus para você é o arrebatamento do seu corpo. A volta de Jesus para você é a glorificação. A volta de Jesus para você é o descansar das fadigas, é o encontrar-se com o noivo, é a ausência de dor, ausência de pranto, ausência de luto, ausência de sofrimento. Se tem alguém aqui eleito, a volta de Jesus para você é a morada eterna com Deus. Aleluia. Mas tem outra categoria, que a volta de Jesus não é bênção. Não é bênção. Os ímpios, os que não nasceram de novo, os falsos crentes, os bodes, os que estão entre as ovelhas, é o joio que está dentro do trigo. Não está na rua não, está dentro da igreja. Está dentro da igreja, o joio está entre o trigo. Ok? Para esses, a volta de Jesus compreende em juízo. Juízo, a volta de Jesus compreende em ira. Apocalipse 14 diz que os tais beberão do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, preparado e sem mistura. É isso que diz Apocalipse. Apocalipse vai narrar 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. A taça no Antigo e no Novo Testamento, ela é um símbolo, é um cálice. O que esse cálice tem? O que é isso? É o cálice que Jesus disse no Getsemane: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Que cálice são esses 7 cálices do Apocalipse? Que cálice é esse? É o cálice da ira de Deus. Para o ímpio, a volta de Jesus compreende em ira. Para o ímpio, a volta de Jesus compreende juízo. Para o ímpio, o falso crente, o bode, aquele que brinca de ser crente, brinca de ser cristão, a volta de Jesus é condenação eterna. Então nós veremos o quê? Sinais no cenário religioso, político, econômico, geológico, social. O que significa isso? Que a terra, onde nós vivemos, a terra, ela funcionaria como uma embaixadora de Cristo. Ela anunciaria a sua volta. Meus irmãos, a cada 10 minutos no Brasil, 45 crianças são abusadas sexualmente, são vítimas de pedofilia. É um escândalo que nós estamos vivendo. Ideologia de gênero, abortos, degradação da família, liberação de droga, liberação de roubo, de furto. Nós vivemos numa nação sem Deus, num continente sem Deus. Vemos milhares de igrejas sem Deus. O caos está instalado. Não comove você? Não comove você ver igrejas pedindo em pleno culto: dê seu carro hoje, oferte seu carro hoje e volte a pé. Quantos carros teríamos, pastor? Misericórdia! Isso é um estelionato. Dê seu carro hoje, volte a pé. E se a pessoa não dá, diz que está em pecado, bota a culpa na fé, tem pouca fé, né? Isso é horrível. Esse cenário devia nos assustar. Isso, para falar a verdade, devia nos fazer chorar. Tudo bem para o ímpio. Para o ímpio, isso não faz a menor diferença para o ímpio. Jesus disse que o sujo se sujaria mais, o injusto praticaria mais injustiça. Mas para nós que temos o Espírito Santo de Deus, para nós que temos a lei de Deus no nosso coração, bem-aventurados que choram, nós temos que estar contristados, quebrantados por ver tamanhas atrocidades, irmãos, aberrações,
crimes hediondos com toda a humanidade, a glória de Deus sendo ofendida. Nós nos encontramos num país, num estado, numa cidade, onde a glória de Deus é ofendida a cada minuto nessas seitas. E isso tem que nos constranger, isso tem que nos levar aos joelhos, tem que nos levar a jejum, a oração. Eu amo esse ministério, pastor, eu amo esse ministério. Ministério caracterizado pela seriedade, pelo caráter Espírito Santo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo. E nós preguemos com fidelidade o Evangelho, doutrinas, orações, consagrações, exposições bíblicas. Meus irmãos, o povo por aí se encontra cansado de tanta palhaçada, dessa comida imunda, desses falsos apóstolos. E nós procuramos pregar para buscar o avivamento, despertamento pela verdade, pela obra de Deus. E esse avivamento, ele vem através da exposição bíblica fiel. Exposição bíblica, pregação fiel. Mas aí, ele nos dá outro sinal horroroso da volta dele. Tem outro sinal aqui, presta atenção. Verso 37 ainda. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então presta atenção aqui, igreja. Eu vou dizer para vocês uma característica que vai demonstrar que o fim está próximo, ok? Qual é a característica, Senhor? Perto da minha volta, o cenário social, o cenário cultural, político, geológico, ele vai estar semelhante ao cenário que Noé viveu. Perceba isso. A volta do Filho do Homem, os dias da volta do Filho do Homem serão semelhantes aos dias de Noé. Então, quando você perceber que nós estamos vivendo o momento que Noé viveu, então ali se dará o fim. Como é que eram os dias de Noé? Como é que se encontrava? Como é que viviam as pessoas na época de Noé? O verso 38 responde: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O que é que significa isso? Presta atenção aqui. Deus anuncia uma palavra de juízo sobre a terra. Gênesis 6:5 vai dizer que o pensamento e as imaginações dos homens eram continuamente maus. Deus vai dizer então: eu me arrependo de ter criado o homem, vou consumir toda a carne que criei. Todavia, Deus acha graça em Noé, ele lança uma palavra de juízo sobre a terra: vou consumi-la, porque o seu pecado subiu nas minhas narinas. Muitos teólogos falam, muitos reformadores falam que era muito difícil você entender e mensurar, compreender o tamanho da iniquidade do povo antes do dilúvio. Era uma depravação tão grande que não dá para comparar, não dá para mensurar. Então você imagina, irmão, Deus exterminou toda a raça humana, salvo 8 pessoas. Você imagina o tipo de iniquidade que eles cometiam. O tipo, para Deus exterminar, trucidar, fulminar toda a raça humana, salvo 8 pessoas. Ele anuncia uma palavra de juízo e manda Noé construir a arca. Noé constrói. Aquela pergunta de criança na EBD, na escola bíblica dominical, que bota o professor agoniado. Quantos anos levou para Noé construir a arca? 100 anos. 100 anos. Mas Noé construiu a arca e não disse nada? A Bíblia fala, a Escritura, que Noé foi pregoeiro da justiça. Ele começou a pregar: vai haver juízo sobre essa terra em forma de dilúvio. Qual foi a resposta do povo para a pregação de Noé? O texto fala: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O que significa isso? Em uma palavra eu te respondo:
indiferença. Jesus está dizendo: a minha volta vai ser marcada por uma indiferença total. As pessoas estavam um pouco se lixando para Deus. As pessoas estavam um pouco se lixando para a Bíblia, pouco se lixando para Cristo. Indiferença. Meus irmãos, nós vivemos numa era capitalista, consumista, vaidosa, corrupta, inchada, soberba, arrogante. Nunca se consumiu tanto. Então, o mundo seria marcado por futilidades. As pessoas gastam 95% dos seus esforços, do seu intelecto, do seu recurso financeiro, para suas trivialidades, para suas futilidades, para suas festividades, curtições. Casavam-se e davam-se em casamento. O que significa isso? A volta do Filho do Homem seria marcada por paixões, romances. O que é isso? As pessoas estariam perdidas na vida sentimental, entregues aos namoros, entregues às paixões. Isso também compreende em licenciosidade sexual. A volta de Jesus seria marcada por um tempo de perversão sexual, porque em outro texto vai dizer que a volta do Filho do Homem seria marcada e semelhante aos dias de Ló. Aos dias de Ló. O que significa os dias de Ló? Sodoma, Gomorra. Sodomia, uma explosão do homossexualismo, do lesbianismo, da pedofilia, da fornicação, do adultério. Propagandas comerciais promovendo a bissexualidade, a homossexualidade, a transexualidade, a pansexualidade, a sexualidade. É muita coisa. Então o cenário seria esse. O cenário seria esse. E eu resumiria tudo isso aqui. Resumiria tudo isso. O que aquele velho está fazendo? Rapaz, eu ouvi dizer que ele está construindo uma arca. Para que mais que ele está construindo isso? Rapaz, diz que vai vir um tal de juízo. Juízo como? Rapaz, diz que vai vir água, vai matar todo mundo, e está falando que quem entrar nela vai ser salvo. Esse velho, ele é louco. Vamos nos banquetear. Deixa a vida me levar. Ninguém canta o restante, ok? Sabe o que é extraordinário que é isso? Significa isso? Está lá, Noé com o martelo, pá, construindo a arca, né? Está lá. A arca servia de quê? Era testemunho da misericórdia de Deus. Vai vir água, eu vou matar todo mundo, vai vir juízo, mas eu sou um Deus misericordioso. Eu estou preparando uma arca, quem entrar vai ser salvo. Sabe o que é que o povo fez? Dane-se esta arca. Foi isso que o povo fez. A arca é feita de quê? Pode responder. A arca é feita de quê? Madeira. Madeira. A madeira foi o testemunho da misericórdia. 2000 anos atrás, naquela haste de madeira, ele foi erigido, ele foi erguido. 2000 anos depois, as pessoas continuam ignorando esse sacrifício. Senhor, o Jesus disse que as pessoas não iriam se importar com o Evangelho, que elas não iam se importar com a morte de Cristo, que elas iam desprezar a morte sangrenta e a ressurreição de Cristo, que é o único ato e definitivo ato de misericórdia. Elas não querem o Senhor, elas não querem o Salvador, elas não querem as Escrituras, elas rejeitam o Filho de Deus. Você quer saber? Perguntar qual é o maior pecado que o homem pode cometer?
Você pode até pensar, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, esse é o pecado sem perdão. Esse é o pecado sem perdão. Qual é o maior pecado que o homem pode cometer? Que você que está aqui, que está lá fora pode cometer. O maior pecado é você rejeitar a oferta da salvação. É você rejeitar a oferta da reconciliação mediante Cristo Jesus. É o maior pecado. É você que está aqui a rejeitar o Evangelho. E foi isso que o povo antediluviano fez. E foi isso que Jesus disse que a nossa geração faria. Eles não deram ouvido para a pregação de Noé. Eles não deram importância para a arca. Você já viu? Seu pai, sua mãe, sua família, seus vizinhos, colegas de trabalho, da vizinhança ali. Do bairro, você prega, você fala, você evangeliza, você fala de Deus e nada é capaz de vir deboche contra você. Eles não esboçam a reação sequer. Eles estão comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, pecando desenfreadamente, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam. Não perceberam. O que é isso aqui? O que significa isso? O caos imperceptível. O que significa? Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento e não percebiam. O que é que eles não percebiam? Presta atenção. O que eles não percebiam? Eles não perceberam o risco que eles corriam. Eles não perceberam o juízo de Deus que estava sobre a cabeça deles. Ok? Eles não perceberam o caos em que eles mesmos estavam vivendo. Não perceberam. A geração antediluviana, meus irmãos, ela é uma das mais corruptas que a Bíblia, que a história da Escritura registra. Eles não perceberam o estado de degradação que eles se encontravam, que eles estavam, a corrupção que eles se encontravam, o juízo de Deus que estava sobre suas cabeças. Eles não perceberam, eles estavam em um caos imperceptível. 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho. Eles são indiferentes, não estão nem aí, eles não perceberam. Então a consequência aqui foi inevitável até o dia que Noé entrou na arca. O que significa Noé entrar na arca? Quando Noé entra na arca, ele sela a porta. Sela a porta. O que significa? Acabou. É o fim da linha. Misericórdia retirada. É isso que significa. Agora veja. Até o dia que eles viram as primeiras gotas caindo do céu. Você vai entender isso aqui. As primeiras gotas, o céu fechado, rubro, trovões, raios. É Deus no monte entregando a lei para Moisés. A linguagem de Deus, Deus falando. O céu fechado, rubro, trovões, raios. E as primeiras gotas caem ali. Aquele primeiro cheiro de mormaço. Quando as gotas caem em terra molhada, em terra seca. As gotas caem em terra seca, aquele cheiro de mormaço. Meu Deus. Aquele velho que eu disse que era louco, ele tinha razão. Ele tinha razão. Meus irmãos, a mesma coisa é conosco. Quando essa terra começar com seus abalos sísmicos, aí então é que o ímpio vai acordar. Mas o que é que vai acontecer? Vai ser tarde demais. Se não, quando veio o dilúvio e levou a todos. O que é que aconteceu aqui? Foi uma consequência inevitável.
Queridos, essa geração sem Deus, ela só não está vivendo em um caos, mas também ela está perdida e fadada ao fracasso e à condenação eterna. Eu acho que você não está entendendo. Eu acho que você não está entendendo o que está acontecendo. Não se tem uma estimativa da população mundial da época, né, pastores? Não se tem. Mas pela proporção, presta atenção, foi uma chacina, foi um morticínio, um genocídio, um infanticídio. Salvo 8 pessoas, apenas 8 pessoas foram salvas. Toda a carne expirou. A Bíblia fala que o juízo de Deus é sem misericórdia. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que significa isso? Presta atenção aqui. Escuta isso aqui. Nós não estamos vivendo era de modernidade, coisa linda, não. Nós não estamos vivendo era de aquário, não. Não é tempo de paz. Jesus diz no texto, antes da sua crucificação, Ele fala que é o princípio das dores. Você não vê um homem melhor, você vê com mais tecnologia, com mais dinheiro, com mais recursos, mais sofisticação, mas você vê, percebe que ele não cresce moralmente, ele não cresce socialmente, não cresce espiritualmente. Você está vendo monstros andando na rua, guerras, rumores de guerras, peste, dor, fome, crimes hediondos, e isso tudo prenunciaria o retorno triunfal do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas a terra está dormindo. A terra está dormindo. Então vai vir juízo para essas pessoas. Vai vir juízo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu gosto de aplicar o que eu estou ensinando, ok? Para você entender mais, presta atenção aqui. Costumo dar esses exemplos. A Bíblia não narra isso, mas é claro que estava lá. Claro que estava lá. A arca está em alto mar, tudo coberto de água já. A arca está em alto mar. Noé, sua esposa, seus filhos, esposas, dentro da arca, coberto de água. Noé abre uma janelinha, abre uma escotilha, né? O que Noé vê? Corpos boiando. Noé vê corpos boiando. Vamos trocar de lugar com Noé? Coloca você na arca, abre essa janela. Você abre, o que você vê? Meu pai, a minha mãe, o meu filho, que eu tanto avisei, não saiu da droga. É isso que você vê. É isso que você vê. O caos imperceptível, sem Deus. É igual morrer dormindo, ninguém viu, ninguém sentiu, ninguém sabe o perigo que corre. Mesmo assim não deixa de morrer, não é isso? Agora, qual é a única esperança para essa nação brasileira, para essa cidade? Qual é a única nação para esse povo que come, bebe, dorme? Hoje é sábado, não é isso? Hoje é sábado. Hoje o pessoal usa o feriado não para se consagrar, o ímpio usa para se depravar cada vez mais. Ainda amanhã é domingo, ainda amanhã é o último dia que o povo curte desenfreadamente na lama do pecado. Aí vem do decorrer da semana. Aí você vai vendo motéis abarrotados, boca de fumo cheia de viciado, assassinatos, crime, terror, adultério, estupro, caos. Parece que o abismo abre a boca, os demônios sobem. Só há uma esperança para essa cidade, para essa nação. Quando o juízo estava anunciado, ok? Quando o povo estava deitando e rolando na lama do pecado, Noé construiu a arca. A arca era a única esperança para a geração antediluviana, ok? Amém? Era a arca. Para a nossa geração, aleluia,
João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Presta atenção, que coisa extraordinária, irmãos. Presta atenção. Jesus está ensinando aqui a mim e a você como você atrai pecadores a Ele, como você atrai pecadores a Ele, como você atrai povos a Ele, como você atrai seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu colega, como você atrai filho, drogado, prostituta, bêbado, mentiroso, ladrão, de toda espécie, pornógrafo. Ele está ensinando como é que você atrai esse povo a Ele, a Cristo. Ok? Jovens, crianças. Agora olha aqui para mim. Junta tudo isso e veja o testemunho da graça e da misericórdia de Deus. Qual é o modo de atrair pessoas a Cristo? Qual é o modo? Quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Essa é a maneira. Quando eu for levantado, Jesus ser levantado. O que é que significa Jesus ser levantado? Quando é que ele foi levantado? Quando ele foi julgado pelo Sinédrio, acusado de blasfêmia, levado para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos o condena a ser crucificado. Ele coloca metade da cruz, aquela parte horizontal é chamada de patíbulo. E todo mundo pensa que ele carrega a cruz inteira. Não, ele carrega só a parte horizontal, patíbulo, e carrega até o Monte Gólgota. Quando ele chega no Monte Gólgota, a parte vertical está lá no chão, aguardando para ele ser pregado nela. Tinha mais ou menos 3,5 metros aquela cruz, o comprimento daquela cruz. Então Jesus, ele é colocado na parte vertical, deitado. Prega-se com cravos as mãos, prega-se os pés. Jesus está pregado na cruz, no chão. Sexta-feira Santa, ontem. Agora tem um buraco no chão, que a cruz ela vai ser erguida. Eles colocavam cordas na ponta da cruz para ir puxando, o soldado romano, ele ia puxando ali a ponta da cruz, até a cruz ir se levantando. Quando ela ia levantando, ela encaixava no buraco, se encaixava em Jesus, era erigido, era levantado, a cruz era erguida. Naquela posição, Jesus foi erguido ontem. O que é que significa? E eu, quando levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele estava dizendo: a única coisa que atrai pecadores a Cristo é o santo evangelho. É dizer para esse mundo que tem um Deus amoroso, que enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos seus pecados. Deus é um Deus santo e justo, pela justiça e santidade. A justiça demanda que Ele condene, que Ele puna o pecador. Para que Ele não condenasse o pecador, Ele envia o seu Filho. O seu Filho, Ele assume a nossa culpa no nosso lugar. Ele assume a nossa culpa, Ele paga as exigências e as demandas da ira de Deus. Como? Morrendo. Deus despeja sobre Ele a sua ira, mata o seu próprio Filho. Então, quando Jesus morre, Ele satisfaz as justiças, as demandas da justiça de Deus e apazigua a ira de Deus. Mas até aí, nós não temos evangelho ainda. Isso foi a morte. Foi ontem. Ontem foi ontem. Eu podia parar aqui e continuar só amanhã, né, pastor? Foi a morte, foi ontem. No terceiro dia, Ele ressuscita dos mortos. O que significa ressuscitar? A lei de Moisés, ela vai exigir ali que deveria haver expiação pelo pecado, pelo sangue, ok? Hebreus vai dizer que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Então Jesus se ofereceu voluntariamente, como sacrifício vicário, sacrifício substitutivo.
Agora, quem foi que disse que Deus aceitou esse sacrifício? É que eu sei. E se Deus não aceitasse? O que a gente faria? Morreu, verteu o sangue, derramou, e aí? E agora? Como é que eu tenho a garantia? Como é que nós temos a garantia que nós vamos ressuscitar dos mortos com o corpo glorificado? Qual é a garantia que os meus pecados são perdoados? Que eu serei justificado pela fé? É porque ao terceiro dia, a prova, a maneira de Deus mostrar que Ele aceitou o sacrifício foi ressuscitando Jesus dos mortos. Isso é a prova que o sacrifício dele foi de bom grado a Deus, foi do agrado de Deus moê-lo naquela cruz. O sacrifício foi aceito. É por isso que ele diz: está consumado. Tetelestai no grego, está consumado, está quitado, pago. Você não deve mais nada para Deus. Agora, como é que essas nações recebem o perdão? Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creiam neste evangelho. Aleluia. Meus irmãos, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quando é que ele foi levantado? Quando o soldado romano ali puxa a corda e ele é erguido. Quem é que ele vai atrair? Pilatos mandou pregar uma placa. Todo mundo sabe, ali está escrito, você vê lá as letras. Ok? Mandou pregar uma placa. Estava escrito o quê? Jesus de Nazaré, Rei dos judeus, em 3 idiomas, 3 línguas: hebraico, latim e grego. Por que estava isso? Por que esses 3 idiomas? As 3 línguas mais faladas da época: hebraico, o idioma do sacerdote, o idioma do povo judeu; o latim, a língua oficial do Império Romano; o grego era o inglês da época, a língua universal. Então, quando ele for levantado, todos atrairá a ele. Ele foi levantado na cruz, a placa com as 3 línguas, com os 3 idiomas. O que é que significa isso? Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos vós de todos os limites da terra. As 3 línguas falam do alcance da salvação. Povos, línguas, tribos, raças de todas as épocas. Jesus derramou o seu sangue, verteu o seu sangue para aqueles que ele escolheu, a sua igreja. Para quê? Para que ele alcançasse a todos: gregos, romanos, judeus, gentios, bárbaros de ontem, de hoje e de amanhã. Todos que olharem para a cruz, quando ele for levantado, quem ele vai atrair? Quem que ele vai atrair? Quem olhar para ele com fé, com arrependimento. Olhai para mim, vós de todos os povos da terra, e serás salvos. Lance a tua segurança na cruz, lance a tua esperança na cruz. Se confie nos méritos de Cristo. Talvez você diga: não, eu já sou salvo, a minha mãe é que precisa, meu pai, meu irmão, meu filho é que precisa. Filipe, quando achou o Messias, ele chega para Natanael e diz o quê? Natanael, vem, que eu achei aquele que os profetas falavam. Quem é esse, Filipe? Jesus de Nazaré. Aí a resposta dele, infeliz: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O que é que Filipe responde? Vem e vê. Vem e vê. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai fazer, sabe o quê? A cruz está lá, foi ontem, foi erigido, foi crucificado. Você vai chegar para as pessoas que você conhece, para a sua mãe, para o seu pai: mãe, vem ver; pai, vem ver; filho, vem ver; prostituta, drogado, bêbado, mentiroso, pornógrafo, vem e vê. Vem ver o quê? O santo evangelho de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo. Aleluia. Amém, igreja? Amanhã a gente continua
mas nós vamos orar. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor da glória, te louvamos nessa noite, reconhecendo, Senhor, que somos carentes de graça, carente de misericórdia. Ah, Senhor, ser propício a nós. Estamos aqui porque viemos receber de Ti a palavra, receber de Ti o Teu melhor, consolo, edificação, graça. Ah, Senhor, a demonstração, o que vem do Teu Espírito, nosso coração está aberto a receber. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, nossas transgressões. Ah, Senhor, em nome de Jesus, te apresentamos nossa família. Visita nossa família, visita nossos filhos, nossos pais. Que o Senhor possa fazer uma visita e entrar como um refrigério. Que Cristo possa ser suficiente em nossa vida. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, a revitalizar a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a seguir o Teu caminho, priorizando, se dedicando, tendo responsabilidade, Te amando, mas para isso, toca o nosso coração, para enxergarmos aonde temos falhado, para que possamos, Senhor, pedir perdão, com humildade, reconhecer que Tua palavra é a autoridade máxima, que Tu és Deus, que Tu és todo poderoso, soberano, mas que podemos Te chamar de Pai. Aleluia. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma mente que Te glorifique. Em nome de Jesus, Te oramos e Te agradecemos. Amém.